Olá, é muito bom poder estar com vocês essa semana, né, depois da mudança que o prefeito fez aqui em Uberlândia. Nós tivemos algumas mudanças, acredito que alguns de vocês devem ter visto no culto de domingo, tanto de manhã quanto à noite. E quando as mudanças acontecem, elas normalmente nos tiram um pouco daquele costume e nos faz movimentar em prol de algo um pouco diferente até nos organizarmos novamente. Isso faz bem para a nossa vida, faz bem porque desperta o nosso instinto, desperta o nosso ânimo, desperta a nossa atitude de sair do nosso comodismo e entrar de alguma maneira num novo tempo. Nesse novo tempo de pandemia, onde nós não podemos sair de casa novamente, estamos em casa e tudo, essa semana eu pensei muito, tenho pensado bastante sobre como que nós estamos, ou o que nós estamos aprendendo realmente com o Senhor. Como que está indo a nossa caminhada cristã. É interessante pensar nisso, porque no nosso dia a dia, no nosso caminhar, a gente vive e relega a uma pequena fração do nosso dia, talvez, e muitas vezes até nem isso, o pensar sobre a nossa caminhada com Deus. Essa semana eu falei ainda para uma pessoa da igreja, eu disse, olha, nós precisamos olhar que o Senhor está nos dando uma grande oportunidade para observar a nós mesmos, observar a nossa caminhada até aqui e fazer planos junto com o Senhor para a nossa caminhada daqui para frente. Porque eu não quero entrar no julgamento de como que foi a sua caminhada até aqui, mas digamos que ela não tenha sido tão satisfatória. A partir daqui para frente, ela pode ter mudanças e pode se tornar mais efetiva, na medida da tua escolha, na medida da tua vontade. Então, por isso eu digo que esse momento está sendo um momento de muito privilégio com Deus. Apesar de todas as inseguranças, todos os medos, todas as supostas dificuldades, né? Nós podemos simplesmente parar diante de Deus, porque não podemos nem sair de casa, e conversar com Ele atentamente, buscar o que Ele está dizendo para a minha vida e para a sua vida. Esse domingo o pastor pregou tanto de manhã quanto à noite e ele falou coisas fantásticas para a nossa vida. Ele tocou em pontos extremamente importantes que nós precisamos começar a prestar atenção. E um desses pontos que ele tocou é justamente sobre a questão do Espírito Santo, da questão da volta de Jesus, da questão do o que nós temos feito com o nosso viver e como nós estamos vivendo essa caminhada cristã. E por conta disso eu li muito Coríntios. E eu fui ler lá no 1 Coríntios do capítulo 12 até o 14, que fala muito sobre a questão dos dons do Espírito Santo, fala sobre questões muito importantes para a nossa reflexão. E o que me chamou muito a atenção foi que nesses capítulos, eu espero que você tenha a oportunidade de abrir a sua Bíblia e nessa próxima semana você vá ler esses capítulos, vá meditar no que eles estão dizendo, mas de uma forma geral ele fala sobre a natureza e a função dos dons espirituais dentro da congregação, dentro da igreja, para nós. E falando nisso, essa é uma carta escrita para a cidade de Corinto. E Corinto era um lugar onde os dons espirituais eram muito priorizados a tal ponto em que para eles falar em línguas não só era super importante,
mas era um sinal de status, era um sinal de ser uma pessoa espiritual. Será que nós estamos muito longe dessa situação? Porque quando eu observo isso nesta cidade de Corinto, nessa comunidade, não tem como eu não olhar para os nossos dias atuais, para as nossas relações atuais, até mesmo dentro da igreja, e observar que muitas vezes essa realidade ela também se aplica a nós. Ela se aplica a tal ponto de que as pessoas que têm um dom espiritual acabam sendo superiores àquelas que não têm um dom espiritual. Vamos dar um exemplo, o falar em línguas. Nem todos falam línguas, nem todos os dons todo mundo tem. E, no entanto, às vezes nós temos uma tendência de olhar para aquele que tem como se ele fosse mais do que nós, como se ele fosse mais importante ou fosse superior a nós. E isso gera dentro do coração um descaso, uma insegurança, uma situação de menos-valia. Isso mexe muito com a nossa autoestima e, no final das contas, muitas vezes faz com que estas pessoas acabem se afastando da relação ou até mesmo da presença dentro da comunidade cristã por conta de se sentir menos. E esse é o sentimento de superior e de inferior, eu garanto a você que não existe dentro da Bíblia. Porque a Bíblia, ela prega uma unidade, todos nós somos iguais. Não importa da onde você nasceu, como você nasceu, a tua situação econômica, a cor da sua pele, o país em que você... Nada. Nós somos exatamente iguais para o Senhor. Então, quando eu penso nessa questão de superior e inferior, isso é algo que nós fizemos. Nós, seres humanos, criamos. E isso não é bom dentro da igreja. Isso é algo que nós precisamos avaliar e repensar. Porque nós só vamos mudar essa realidade quando nós reconhecermos que ela existe. E quando reconhecermos que ela talvez exista em nós mesmos. E nesse ponto eu falo para todos vocês que têm dons espirituais, que já foram ungidos pelo Espírito Santo, que têm dom de língua ou qualquer outro dom. Como é que isso está no seu coração? Seja verdadeiro com você mesma. Observe como que tem sido essa relação e essa dinâmica na sua vida cristã. Porque nós precisamos observar em nós até que ponto nós não temos de alguma forma, sem tanta percepção ou até inconsciente, dado verdade para essa realidade, porque eu tenho um dom especial, eu sou melhor que o outro que até nem tem. Queridos, os dons, eles são dados por Deus, pelo Espírito Santo. E o Senhor dá a quem quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Então, nessa realidade, nós precisamos com certeza reavaliar o nosso sistema de valor. É muito importante que nós começamos a entender aonde que essas realidades se encaixam. Porque, para você ter uma ideia, se nós formos fazer um comparado ainda um pouco maior, você vai pegar uma igreja pentecostal com uma igreja tradicional, você vai ver às vezes a situação do pentecostal dizendo o quê? Que a tradicional é uma igreja morta porque não tem os dons do Espírito. E por sua vez você vai ver os argumentos que também não provêm da igreja tradicional. Então, nós precisamos compreender, como o pastor falou no domingo, há de haver, a necessidade de haver nas nossas vidas um equilíbrio, não somente da palavra, né, mas também da unção do Espírito Santo. E para que haja esse equilíbrio, nós não podemos simplesmente achar e buscar algo mais de um lado ou mais de outro, porque a gente supõe que é mais importante. Na verdade, o caminhar com Deus é todo importante.
Então nós precisamos reavaliar esses valores que nós temos dado. E nisso gera dentro de nós mesmos essa dualidade, né? É importante, vamos pensar assim, o que é importante? É o espiritual, é o Espírito Santo? Não, é a palavra de Deus. Aí se eu tenho a palavra de Deus é porque eu não tenho a unção do Espírito, então eu não tenho o poder do Espírito Santo. Gente, nós precisamos acabar com toda essa mentira, porque não deixa de ser uma mentira maligna. Nós precisamos ter o equilíbrio da palavra, nós precisamos buscar o Espírito Santo e precisamos ter esse equilíbrio dentro do nosso viver, sem julgamento e sem situações que venham a gerar no outro um sentimento de menos-valia. Lembre, o Senhor morreu por mim e por você, por todos aqueles que têm os dons e por todos aqueles que ainda não têm. E existe também uma questão, não é só os dons, é a questão dos frutos. E eu volta e meia, eu toco nesse assunto, volta e meia eu dou uma pitadinha desse assunto para nós, porque é impressionante o quanto nós valorizamos os dons e não prestamos atenção dos frutos, como se eles não fossem tão importantes. Mas eles são. Veja, eu achei uma graça esse slide, porque ele foi feito para a turma de juniores. Mas eu achei muito legal, porque fala assim, né? Para que servem os dons? Para serem utilizados, para assistir os outros, para a edificação da igreja e para unir a igreja. Aí a minha pergunta para você: com os dons que o Espírito Santo já deu na sua vida, você pode dizer que você tem utilizado para ajudar os outros, para edificar a igreja e para unir a igreja? Ou você tem utilizado eles para alimentar o seu próprio ego e se fazer de importante, de uma forma bem descarada e disfarçada? Eu acho que isso é importante, a gente chegar na realidade dos fatos, para que nós possamos crescer como os cristãos. Entenda, eu não estou aqui para meter o dedo e dizer, olha, aqui está o erro, você está errado. Não, não é isso. O que eu quero propor para nós é uma reflexão onde a gente consiga considerar a verdade e, mediante essa verdade, essa realidade, nós consigamos mudar até o nosso mover com o Senhor, o mover no Espírito, para que a gente possa melhorar em Deus, para que nós possamos realmente fazer isso, ser usado pelo Espírito Santo para ajudar, para edificar e para unir a igreja. Isso é algo muito, muito sério que nós precisamos prestar atenção. Precisamos deixar de olhar para o nosso umbigo, para as nossas dores, para os as nossas incapacidades, para as nossas preguiças, para os nossos mesmíssimos, né? E querer olhar e dizer, olha, Deus tem algo melhor para mim. E esse melhor implica na igreja também. Precisamos prestar atenção. Quando a gente olha dons, você vai olhar ali a divisão dos dons, né? Existem dons de revelação, de expressão vocal, né? E dons para realizar, para efetuar alguma coisa. Você veja, tem o dom da palavra de sabedoria, do conhecimento, do discernimento de espíritos, o dom da profecia, da variedade de línguas, interpretações de línguas, dom da fé, operações de milagres e cura. Esses dons, eles são dados pelo Espírito Santo. Aquele que Ele quer, para quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Aí talvez você olhe para mim e diz, mas pastora, eu queria ter um dom. É bom, todos nós devemos querer ter um dom. E todos nós devemos buscar ter dons. Mas eu acho que precisamos tirar a angústia do nosso coração. Porque na medida que você se relaciona com Deus, na medida que você o busca,
na medida que você conhece a palavra, que você tem uma vida de oração, que você tem um relacionamento com Deus, você não tem a menor sombra de dúvida de que o Espírito Santo vai derramar sobre você um desses dons. Mas não para que você seja mais especial, não para que você se sinta mais especial, mas para que você possa abençoar a vida dos outros, para que você possa unir mais ainda a igreja. Então, o foco dos dons não somos nós. O foco dos dons é o outro. E isso nós precisamos entender. Aí, quando nós vamos olhar a questão dos frutos do Espírito Santo, você veja, tem domínio próprio, bondade, paciência, paz, amor, alegria, amabilidade, mansidão, fidelidade. Eu amo os frutos do Espírito Santo. Mas aí você já vai observar uma coisa, enquanto os dons é algo externo, né, de dentro para fora, esses aqui, eles são para você, são para que você dê esses frutos, para que o seu caráter possa ser transformado, para que você possa brilhar Cristo em você. Jesus tinha todos esses dons, todos esses frutos. E talvez, se eu for olhar, eu acho que assim, eu destacaria o domínio próprio. Por que o domínio próprio? Porque eu vejo ele como assim, um grande ajudante. Quando eu tenho o domínio próprio, eu consigo fazer escolhas mais sábias. Quando eu tenho o domínio próprio, eu consigo simplesmente interromper uma cadeia de pensamentos que eu sei que não vão me levar a lugar algum. Essa semana eu atendi uma pessoa que ela estava muito angustiada por conta de medo do Covid e tudo isso aí. Mas uma das coisas que eu falei para ela, eu disse, olha, a cada momento que esse medo, esse pensamento de desgraça vem à sua mente, eu disse para ela, traga à sua mente uma palavra diferente. Traga à sua mente a presença do Senhor, traga à sua mente uma das 365 palavras da Bíblia que diz não temas porque eu sou contigo. Talvez você olhe e diga, pastor, mas como é que você tem tanta certeza? Eu tenho, porque o Senhor é comigo e o Espírito Santo dele traz essa certeza dentro do meu interior. Então, não importa o que está acontecendo aí fora, eu sei que o Senhor é comigo. Então, aquele versículo que está lá em Isaías, que diz assim, a água pode vir, mas eu não vou afogar, o fogo pode vir, mas eu não vou queimar, porque o Senhor é comigo. Essa verdade precisa ser real, tanto no seu coração quanto na sua mente. E para que isso seja uma realidade, num princípio, você vai precisar desse domínio próprio, você vai precisar dele para te ajudar nessa escolha. Opa, você quer me dizer algo diferente, mas não, eu creio desta forma. Nós precisamos aprender a nos posicionar. Não são as nossas emoções que decidem a nossa vida. Se as nossas emoções elas estão nos levando, nós não vamos ter um futuro muito sábio, porque as emoções elas são extremamente enganosas. Da mesma maneira que se nós deixarmos que os dons que o Espírito Santo traz em nós, ou até essa nossa realidade de como ver o que é os dons e o que é os frutos, se as nossas emoções entrarem aí para dar pitaco, nós vamos crer em algo que não é real. Ou muitas vezes nós vamos ver emocionalismos ridículos, sem necessidade, mas que às vezes faz um show tão bonito e que as pessoas são tão bem enganadas. A cada momento que eu leio muitas passagens na Bíblia a respeito de falsos profetas, de situações enganosas que a Bíblia nos instrui, em alguns momentos eu olho e digo, mas como que as pessoas não perceberam?
para você ser enganado é muito fácil. Muitas vezes o começo começa exatamente nas emoções. Então, como que nós não vamos ser enganados? Na medida que o Espírito Santo toma as rédeas, né? Na medida que o meu domínio próprio toma as minhas rédeas e entrega na mão do Espírito Santo. Mas para isso precisa uma escolha. E quem define essa escolha não é a igreja, não é pai, não é mãe, é você, sou eu. Só eu posso entregar as rédeas para o Espírito Santo da minha vida. Então nós precisamos começar a escolher de uma forma mais sábia. Um outro fruto que eu acho a base, né, é o amor. Por quê? Porque o amor ele proporciona estabilidade e ele proporciona consistência. Quando eu tenho amor no coração, os outros frutos eles se organizam e os dons se estabelecem. Aonde a arrogância muitas vezes e o desejo de palco acaba sendo deixado um pouco de lado, porque aí eu não vou pensar mais tanto na minha aparência, naquilo que eu posso ser, naquilo que as pessoas estão achando de mim, mas eu vou me preocupar em estar unindo a igreja, eu vou estar tentando abençoar alguém, eu vou estar tentando gerar algo para o outro. E o que me faz ter essa dinâmica é o amor. Por isso, se eu não tiver amor, não adianta eu ter o dom da profecia, porque talvez eu vá falar alguma profecia de uma maneira errada. Eu preciso olhar para o outro com amor. Eu preciso olhar para o outro não como menos, como vamos dizer assim, algo mais deficiente. Eu preciso olhar para o outro como algo exatamente igual a mim. E para isso eu preciso amar. Então, o amor é fundamental na nossa vida. Nós não podemos deixar de forma alguma de olhar para essa situação. Quanto nós temos amado, quanto nós temos realmente tido atitudes de amor em prol as pessoas, não só aqueles que nós convivemos, porque na realidade é mais fácil amar, né, aqueles que estão mais próximos, mas e aqueles que não estão tão próximos? E aqueles que de repente têm defeitos que nos aborrecem? Porque o amor, ele não faz acepção de pessoa, ele não vai olhar para os defeitos e trazer condições, ele não tem uma memória do caderninho dos erros que aquele indivíduo já cometeu. Ele simplesmente ele ama. Da mesma maneira que Jesus nos amou. Então nós precisamos buscar esse fruto para que todos os dons que o Espírito Santo nos dá, nós usemos de uma maneira mais sábia e frutífera, né? Então compreenda, para nós termos uma maturidade cristã, a melhor maneira de demonstrar a nossa maturidade cristã não é pela maneira como a gente usa os dons do Espírito Santo. Muito pelo contrário, é a maneira como nós mostramos os frutos que temos no nosso viver. É através dos nossos frutos que nós amadurecemos. Então, medita sobre isso essa semana. Seja sincero com você. O que eu estou propondo para você é: vamos crescer em Deus. Vamos crescer espiritualmente. Vamos ser diferentes do que nós fomos semana passada, no ano passado. Que daqui a algum tempo nós tenhamos a condição de olhar para trás e dizer como aquele versículo: nossa, eu andava como criança, eu falava como criança, mas agora que eu cresci, que eu sou adulto, eu falo de uma maneira diferente. Eu trato os meus companheiros de uma maneira diferente e eu me comporto de uma maneira diferente. Porque o Espírito Santo, ele me reveste e me orienta a ter uma vida mais sábia. Isso é importante para a nossa vida. Veja, os frutos,
Ele nos fortalece para suportar as dificuldades, as adversidades. Eles mantêm a nossa fé quando a vida é dura. Ele mantém a esperança em Deus quando todas as outras expectativas já falharam. Ele nos ajuda a suportar as diferenças entre nós, apoiar uns aos outros, encorajar uns aos outros a perseverar até o fim. Porque eu acho que nós nunca podemos tirar da nossa mente o fato de que nós temos um Deus que suportou sofrimento, suportou a vergonha, suportou até a morte, para que a gente pudesse chegar até Ele. Não esqueça disso. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Não podemos ter sucesso sem a ajuda de Deus. Isso é uma verdade assim tão grande, porque todas as vezes que nós achamos que podemos, todas as vezes que nós achamos que a gente acha certo, é pura enganação. Todas as pessoas que realmente cometeram sérios erros, em termos históricos até, você vai olhar e você vai ver, foram pessoas que acharam que não precisavam da ajuda de Deus. Deus é a nossa âncora. É Ele que faz com que o sucesso na nossa vida se estabeleça. E para que isso se estabeleça, não é o teu jeitinho, o meu jeitinho, não é porque a gente é mais querido, mais educado, mais bonito, mais simpático. Não. É simplesmente porque Ele é Deus e porque Ele nos amou, mediante todos os nossos defeitos. E Jesus, o Filho dele, morreu por mim e por você para pagar essa conta. Então, nós 100% precisamos do Senhor para chegar em qualquer lugar. E como é então que nós podemos dar frutos no nosso viver? Nós precisamos ter uma escolha consciente e um esforço ativo, perseverante para viver no Espírito e não na nossa carne. Nós precisamos aceitar e obedecer à vontade de Deus, priorizar o relacionamento com Deus, estudar a palavra e ter uma vida de oração. Eu sempre falo e vou continuar repetindo vez e vez, não vou me cansar jamais de falar. Nós agimos no natural e o Senhor age no sobrenatural. Então, o que é do natural, nós precisamos fazer. Não dá para nós ficarmos sentados esperando que o Senhor faça. Ele não fará, porque Ele trabalha em parceria comigo e com você. Ele espera que a gente haja no natural, para que Ele libere o sobrenatural. Então, é momento, é hora de nós mudarmos todas essas questões no nosso dia a dia e buscarmos realmente agir conforme a palavra do Senhor, conforme a vontade dEle no nosso natural, porque aí o sobrenatural dEle se estabelece. Você veja que se nós fizermos isso no natural, os dons do Espírito, eles vêm sobre nós sobrenaturalmente, porque eles são sobrenaturais. Você está entendendo? Nós não precisamos nos angustiar em, nossa, eu preciso ter, toda essa angústia não leva a lugar nenhum. Nós precisamos sim, ser filhos obedientes, com relacionamento com o Pai, buscando Ele a cada dia mais a mais, de todo o nosso coração. E quando nós conseguimos fazer isso, nós o encontramos e Ele libera o sobrenatural sobre nós. E aí, com certeza, nós teremos uma vida frutífera, cheia dos frutos do Espírito Santo, aonde nós somos edificados e, em consequência disso, os dons vêm sobre nós e nós ajudamos aqueles que congregam conosco. Olha, eu realmente gostaria que essa palavra fosse muito querida para o seu coração. Que você tivesse condições de meditar nessa semana sobre tudo isso e buscar o Senhor para que isso seja uma verdade em você. Eu estou vendo que a Niceia, a Adriana, o Michael, né, a Thaís, nossa,
Tô vendo muita gente aqui comigo hoje, fico muito feliz, agradeço a tua presença aí. A Michelinha também tá aí. Eu não sei se a Thaís tá aí, mas olha, eu tô mandando beijo pra Thaís e pra Michelinha de Campo Grande. E para todos os outros que estão aí também. Nossa, nós precisamos realmente tomar as rédeas, né, do nosso domínio próprio para crescer com o Senhor. E para isso, um irmão ajuda o outro. Um dá uma palavra, o outro dá outra palavra e assim a gente vai para frente. O que não pode acontecer, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, é deixar a peteca cair, né? É desanimar, é permitir que todas essas situações que estão acontecendo aí fora venham a abalar o nosso centro, o nosso coração, o nosso caminhar com o Senhor. É Ele que nos mantém firmes, é Ele que é a nossa rocha, é Ele que permite que nós fiquemos em pé firmes para qualquer negócio. Assista a palavra do pastor que ele falou no domingo de manhã sobre o Apocalipse. No domingo agora de manhã ele vai continuar aquela palavra. Então eu queria te convidar a não perder, porque às vezes eu sei que a gente meio que tem outras atividades, tem muitas, vamos dizer assim, uma agenda mais ocupada, mas tenta priorizar. Uma das coisas que é muito importante que a gente tenha como prioridade é o Senhor. Então, busque a palavra dele e aí você vai ser edificado com toda certeza. E todas as circunstâncias que nos rodeiam não vão gerar ansiedade, medo e desestruturar as tuas emoções a ponto de você até não dar conta de viver o seu dia a dia. O Senhor nos fortalece, o Espírito Santo nos fortalece. E eu queria orar por você nesse momento. Se você puder, abaixa a tua cabeça agora, porque eu quero orar por você e esteja em concordância com a minha oração. Vamos orar assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor levante, Pai, a tua mão sobre cada vida aqui, Senhor, que está aqui comigo nesse momento. Derrama a tua bênção sobre cada um. Permita que cada um receba a unção do teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer os frutos dele, Senhor, no nosso dia a dia. Que nós sejamos, Pai, como árvores frutíferas. Que nós possamos receber de ti também os teus dons, conforme a tua vontade, conforme o teu desejo, Senhor. O que nós queremos, Senhor, é tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para a minha vida, para a vida de cada um que está aqui comigo. Que nós possamos ser edificados pela Tua palavra, edificados pela Tua presença, edificados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Entra com a Tua provisão em cada casa, Senhor. Que todos nós possamos ver a Tua mão, a Tua presença, Senhor, gerando segurança no coração, retirando todo medo, retirando toda ansiedade, retirando, Senhor, toda dúvida. Que na mente de cada um de nós, Senhor, se estabeleça a Tua vontade, se estabeleça a Tua palavra e a Tua presença. E somente, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, nós Te glorificamos, Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor tem sido bondoso e derramado as Tuas bênçãos sobre nós. Pai, nós Te louvamos, Senhor, porque sem a Tua presença na nossa vida nós não somos nada. E nós entregamos, Senhor, no Teu altar tudo que nós somos, tudo que nós temos, todos os nossos sonhos, Senhor, nós entregamos a Ti e dizemos: Pai, faz conforme, Pai, a Tua vontade, em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a vida de cada um, que vocês possam ter uma semana abençoada e, em nome de Jesus, não abrace o medo, não abrace as palavras de dúvida, não abrace nada disso. A hora que isso surgir no teu coração ou vier alguém falando no teu ouvido, lembra de mim e diz assim: opa, isso não me pertence. Eu creio naquilo que o Senhor disse. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é que vai à minha frente derrubando todo e qualquer inimigo.
Ele é que traz para mim a minha saúde. E eu creio que no Senhor eu ainda vou longe. Amém? Que Deus te abençoe nessa semana. Beijo!